Gênesis capítulo 38. Este capítulo narra a história que vai aparecer pessoas que foram antepassados do Senhor Jesus. Judá, o quarto filho de Jacó, havia casado com uma mulher cananeia e tido 3 filhos dessa união. O primeiro se chamava o segundo Onã e o terceiro Selá. A mulher de Judá terminou morrendo, a Bíblia não diz quando. E ele, com esses 3 filhos, quando o primeiro chegou na idade de casamento, ele conseguiu uma moça para casar com ele, se chamava Tamar. Então a Bíblia diz que esse homem chamado filho de Judá, neto de Jacó, era um homem muito mau. Mas certamente devia ser mau acima da média da maldade das pessoas daquela geração, pois a Bíblia diz que o próprio Deus tirou a vida desse homem chamado Então, naqueles dias havia uma tradição que depois havia de se tornar lei nos tempos de Moisés, de que quando o irmão morresse sem deixar filhos, outro irmão deveria casar com a viúva e o primeiro filho que nascesse dessa união seria atribuído como se fosse filho daquele irmão que morreu sem deixar descendência. Era uma forma de perpetuar o nome de todas as pessoas. Aconteceu que Judá, o pai de falou com o irmão mais jovem dos dois, nesse caso seria Onã, que ele deveria casar com a viúva para que tivesse filhos e o primeiro filho carregasse o nome do irmão que havia morrido. E a Bíblia diz que Onã realmente casou com a viúva, porém, ele foi extremamente egoísta. Ele não queria cumprir a lei do levirato para que o filho que nascesse dessa união, o primeiro filho, levasse o nome de seu irmão. Então a Bíblia diz que todas as vezes que ele tinha relacionamento com sua esposa, que ele a possuía, ele ejaculava na terra para que ela não engravidasse. E o texto diz que isto foi muito ruim aos olhos de Deus. Eu acho interessante que a Bíblia conta essas histórias de forma muito clara, porque Deus quer ilustrar o comportamento do ser humano e como o Senhor está trabalhando para redimir a raça humana. Então, todos os aspectos da vida humana é retratada nas Escrituras Sagradas de forma muito clara, muito honesta e muito séria. Então, este costume de Onã, que até hoje é chamado ainda de onanismo, essa prática, diz o texto bíblico que o Senhor ficou realmente muito aborrecido com Onã. Não pelo fato da ejaculação ser na terra, mas pelo fato egoísta de ele não querer suscitar o nome ao seu irmão. E a Bíblia diz que Deus tirou a vida desse rapaz também. O outro possivelmente ainda era adolescente ou muito jovem, que não estava ainda na fase de casar. Então Judá diz para sua nora Tamar que ela volte para a casa de seus pais, fique como viúva até que o irmão mais jovem dos dois que já haviam morrido, agora ainda tinha Selá, estivesse em condições de casar e que ele então se casaria com ela. Porém, ele estava mentindo para ela. A Bíblia diz que ele temeu que o terceiro irmão morresse, como se a causa da morte dos 2 primeiros fosse a moça. Absolutamente, ela era completamente inocente. A Bíblia diz que Deus tirou a vida dos dois por causa do grande pecado, da perversidade do primeiro, que era um homem realmente muito ruim, e do segundo, que era extremamente egoísta. Então ela não tinha culpa da morte deles. O próprio pecado deles é que havia levado eles a receberem o juízo de Deus e perderem as próprias vidas. Mas Judá então tenta enganar essa moça, levando ela a crer em uma promessa falsa de que ele daria o seu terceiro filho para casar com ela, coisa que ele não tinha interesse. E o texto diz que o rapaz chegou na idade de casar, e Judá não fez absolutamente nada para que ele pudesse casar com Tamar, que ainda era uma mulher muito jovem. Os 2 filhos dele haviam morrido logo após o casamento. E ela estava em condições de arrumar matrimônio com outro homem, mas ele tinha dito que ela aguardasse na casa de seu pai, e depois não fez absolutamente nada. Então ela vai fazer algo que não é normal, não é aceitável, mas ela fez. E olha o que aconteceu. O texto diz que ela um dia tira as suas roupas de viúva e secretamente ela se veste como uma prostituta e ela vai para um caminho que sabe que seu sogro passará por ali, na zona rural, pois ele ia fazer a tosquia das ovelhas. E ela se coloca em um lugar à margem do terreno. Judá, que estava viúvo, naturalmente devia estar carente, e isto não é justificativa para um homem se juntar a uma prostituta.
Mas ele a procura então. Ele vê essa mulher à beira do caminho, ela estava com o rosto coberto por um véu. Ele deduziu que fosse uma prostituta e fez uma proposta para ela. Só que ele não tinha com que pagar o serviço dela. Então ela pergunta: o que você me dará? E ele diz: eu vou te dar um cabrito do meu rebanho. Mas naquele momento ele não tinha cabrito nenhum, ele estava caminhando pela estrada. Aí ela pede um penhor e ele fala: que penhor eu posso te dar? Ela pede o selo dele, porque naquela época eles tinham uma espécie de um anel que selava com uma marca, como se fosse um carimbo nos dias de hoje. O cordão que ele levava para amarrar esse selo e o cajado que ele tinha nas mãos. E ele então aceita a proposta, a Bíblia diz que ele tem um relacionamento íntimo com ela e segue o seu caminho. E ela veste as suas roupas de viúva depois disto, ninguém viu ela como uma prostituta a não ser Judá, tira o véu, veste as suas roupas e volta naturalmente para a casa de seu pai. Grávida, penso que ela já fez de propósito, sabendo o período que estaria fértil, com a intenção justamente de engravidar. Ela queria, na verdade, dar uma lição de moral em Judá, que havia mentido descaradamente para ela, feito promessas que não estava disposto a cumprir no caso de dar o terceiro filho como esposa para ela, esposo para ela. Depois de 3 meses, e ela havia engravidado nesse relacionamento que teve com ele, depois de 3 meses a barriga já havia aparecido e a notícia chegou para Judá. Sua nora Tamar, ela não permaneceu fiel como viúva, ela está grávida. Todos sabiam que ela não havia casado com ninguém, então o relacionamento tinha sido um relacionamento fora de casamento. Judá fica muito aborrecido com isto e tenta fazer justiça com as próprias mãos. Manda trazê-la, que ele vai queimá-la viva na presença de todo mundo, como se ele fosse um homem justo, como se ele fosse alguém que pudesse dizer o que se faz ou o que não se faz com a vida de outra pessoa. Então ela, neste momento, manda um recado para ele. Manda levar-lhe o selo, o cordão e o cajado e diz bem assim: eu estou grávida do homem que é dono dessas coisas. E quando a notícia chega a Judá, neste momento, aí entra um ponto que é importante para todas as pessoas receberem o perdão e a misericórdia de Deus. A admissão do seu erro e do seu pecado. E ele diz: ela é mais justa do que eu. Eu prometi que daria o meu terceiro filho como esposo para ela, e eu não cumpri. Não cumpriu porque tivesse esquecido. Não cumpriu porque não estava disposto a cumprir. Ele fez de propósito essa promessa sabendo que ele não iria honrar. E neste momento ele desiste da vingança de queimar a moça, naturalmente. E a Bíblia diz que ela teve 2 filhos, foram gêmeos. E um deles se chamou Pérez. E Pérez é um dos ancestrais do Senhor Jesus. Deus, na linhagem de seu Filho Jesus Cristo, não procurou apenas aqueles que estivessem acima de todas as possibilidades de ser encarado como pessoas comuns. Pelo contrário, todos os antepassados de Jesus foram comuns, e como todos os seres humanos, foram pecadores também. Judá foi pecador, seu filho Pérez foi pecador, a mãe de Pérez, que foi Tamar, também era pecadora, mas o interessante é que o pecado em si é uma condição que todos nós participamos, mas permanecer no pecado é uma opção da pessoa, pois para todos há perdão, para todos há regeneração. Jesus Cristo, ele perdoa, ele liberta, ele purifica e ele santifica. E todos aqueles que escolherem, apesar de serem pecadores, mas de se voltarem para Deus, e olhando com fé para o Senhor, o Criador dos céus e da terra, e para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é o Senhor Jesus, encontram perdão e também aceitação. Jesus entrou na família humana, apesar da família humana ser o que nós somos, para que nós, seres humanos, pudéssemos entrar na família dele, que é santa como ele é santo. Nunca conseguiremos compreender muito bem essa lógica, mas o Senhor fez de tal forma que ele se identificou conosco para que nós pudéssemos nos identificar com ele. Ele assumiu o parentesco conosco para que nós pudéssemos ser recebidos como filhos de Deus e irmãos do próprio Senhor Jesus e vivermos com o Pai na companhia de nosso soberano para todos sempre. Deus, ele escreve histórias que para todos parece que é algo impensável e impossível, mas onde o pecado abunda, a Bíblia diz que superabunda a graça de Deus. Onde o pecado aparece, Deus oferta graciosamente sua bondade, seu perdão, sua generosidade.
Isto é a graça de Deus. Ele não faz em nosso benefício porque nós merecemos, mas porque nós necessitamos, nós carecemos. E aqueles que recebem o que Deus faz, que se entrega a Ele de todo o coração, é tão prontamente perdoado e aceito na família de Deus, como foi Judá, como foi Tamar, essa moça, e como foram os filhos que vieram dessa relação, dessa união. Que Deus nos ajude a aproveitar todas as oportunidades que a graça nos oferece.